Olá pra você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, eu quero trazer pra vocês esclarecer um pouquinho qual a diferença entre revisão integrativa e revisão narrativa. Então, bora lá! Tem dois vídeos específicos aqui no meu canal, um falando só sobre revisão narrativa, outro falando só sobre revisão integrativa e mais outros vários falando de revisão integrativa, mas eu vejo que essa é uma dúvida muito comum, né, que vocês fazem comparando essas duas revisões, então por isso eu decidi gravar esse vídeo. E, gente, são tantos tipos de revisões da literatura, né, porque assim, a revisão da literatura é um conjunto de tipos de estudo, então a gente tem revisão narrativa, bibliográfica, bibliométrica, integrativa, de sistemática, de escopo, vários tipos de sistemáticas, cada uma delas se diferenciam entre si, principalmente por causa do método que é empregado para o desenvolvimento de cada uma delas. Então é isso que diferencia uma revisão da outra, é o método que é empregado e a finalidade que você quer realizar cada uma dessas revisões. Então, a partir do porquê você quer fazer uma revisão, você consegue definir qual é o tipo de revisão mais adequado para atender aquela sua finalidade. Mas vamos lá, revisão narrativa e revisão integrativa. Gente, são dois tipos de revisões bem diferentes um do outro, tá? São totalmente diferentes. Enquanto a revisão integrativa teve a sua origem da prática baseadas em evidências, né, com o intuito de reunir estudos de vários tipos de métodos diferentes e fazer uma análise desses estudos a partir do nível de evidências, dos resultados que esses estudos trazem, para daí, na sua revisão integrativa, você conseguir trazer o melhor resultado para ser utilizado para a prática clínica, né, para a orientação de políticas públicas, enfim. A revisão narrativa, ela tem uma perspectiva mais teórica, então ela objetiva trazer a perspectiva teórica relacionado a um objetivo, relacionado a um tema que você está definindo ali. É realmente você buscar estudos na literatura, livros, teorias, para você escrever sobre aquilo ali que você está querendo escrever, sobre aquela temática. Então, a partir dessa introdução bem breve, gente, quais são as diferenças mais assim gritantes e básicas da revisão integrativa para a revisão narrativa? A revisão integrativa, ela precisa de uma pergunta clara e muito bem definida. A revisão narrativa não precisa. Então, para a integrativa, o ideal é que a gente coloque claramente na nossa metodologia qual é a pergunta que a gente vai estar respondendo com a busca de artigos científicos. Qual é a pergunta que a gente pretende responder para buscar os artigos e escrever os nossos resultados. Então, qual a pergunta que os nossos resultados e conclusões pretendem responder? Às vezes a gente utiliza algum acrônimo, né, para ajudar a gente na elaboração dessa pergunta, como por exemplo a estratégia Pico-Quant, Pico-Qualitativa, né, a gente pode utilizar a estratégia PVO, mas a gente pode usar nenhuma estratégia, mas a pergunta tem que estar lá na metodologia. Já na revisão narrativa, a gente não precisa esclarecer essa pergunta. A revisão narrativa, gente, muitas vezes é o texto em si. Então, a gente pode colocar no texto a finalidade daquela revisão narrativa para ficar clara ao leitor. E aí, já desenvolver os tópicos, né? Já dizer quais são as categorias, né? Os tópicos que a gente vai colocar ali na nossa revisão narrativa. Outra diferença é que para a elaboração da revisão integrativa, a gente precisa escolher um referencial metodológico, né? O que seria esse referencial metodológico? Gente, a gente possui diferentes autores na literatura que publicam artigos explicando como se desenvolver uma revisão integrativa da literatura. Então, o referencial metodológico é justamente você escolher um desses autores e aí colocar na sua metodologia quais autores você escolheu, qual autor você escolheu e colocar lá as etapas para a construção da revisão integrativa que você seguiu, né, de acordo com o autor que você escolheu. Já a revisão narrativa não precisa desse referencial teórico, né, até porque você não precisa ter um passo a passo para elaborar a sua revisão narrativa, né? Você pode simplesmente buscar os artigos na literatura, né, de uma forma mais informal, escolher os artigos que você quer citar ali, a forma com que você quer desenvolver o seu texto e simplesmente escrever o seu texto. Outra questão é quanto à metodologia que é escrita em ambas as revisões. Na revisão integrativa, você precisa de uma metodologia muito rigorosa, muito transparente. O que é manter a transparência? É você escrever tudo o que você fez, né, para você construir a sua revisão integrativa. Todo o processo que você fez para identificar, selecionar,
extrair os dados e analisar os seus estudos da literatura. Então, isso precisa estar muito bem descrito na sua metodologia, todo esse passo a passo. Já na revisão narrativa, não precisa dessa rigorosidade, não precisa dessa transparência, não precisa de nada disso. Numa revisão narrativa, você nem precisa colocar a metodologia, gente. Muitas vezes a gente só coloca o texto, né, desenvolvendo a escrita ali teórica daquele tema que a gente está explorando mais para conhecermos, né, e o leitor conhecer todo o background, toda a perspectiva teórica que envolve aquela temática, né, tanto teórica, epidemiológica, enfim. Não é obrigatório a gente colocar uma metodologia, dizer qual método a gente seguiu para construir a nossa revisão narrativa. E sobre esse processo de identificação, seleção dos estudos que vão compor a nossa revisão. Gente, na revisão narrativa, a gente não precisa deixar claro, a gente não precisa colocar o passo a passo, a gente não precisa dizer qual método, né, e quais estudos a gente escolheu para colocar na nossa revisão narrativa. Então, assim, só por eu falar escolher, isso é adequado para a revisão narrativa, né? Na revisão narrativa, a gente escolhe, de fato, os estudos que a gente quer colocar ali. Não tem nenhum método, nenhuma rigorosidade, tipo, ah, não, eu escolhi esse estudo por causa disso, não, eu coloquei esses critérios por isso e por aquilo, né, e justificar os critérios, nada disso é preciso, tá? É você escolher os artigos que você quer colocar na escrita da sua revisão e escrever a sua revisão. Enquanto na revisão integrativa não é assim. Existe todo um passo a passo metodológico para você escolher esses estudos, né? Escolher, porque tem todo um critério ali que você precisa respeitar. Então você define os descritores, as palavras-chave, as bases de dados, os critérios de inclusão dos seus artigos, assim também critérios para excluir os seus artigos, né? Como você fez essa olhada, né, dos estudos, se você fez leitura de título e resumo, seguida de leitura do texto completo, se teve o processo de revisão por pares, ou seja, você chamou um colega seu para te ajudar, né, enquanto ele olhava lá título e resumo, você olhava aqui título e resumo, depois vocês discutiram para ver as desavenças. Enfim, há toda uma metodologia para você selecionar esses estudos que precisa ser respeitada na revisão integrativa. Na narrativa não precisa. Então, gente, a revisão integrativa, ela coloca ali os artigos, né? E o pesquisador precisa analisar os dados daqueles artigos de forma a não interferir naquela análise que está sendo realizada. Enquanto que na revisão narrativa não é dessa forma, né? Na narrativa realmente tem o viés do pesquisador, tem o olhar do pesquisador, justamente porque ele pode ir lá meter o dedo no artigo que ele quiser, extrair as informações que ele achar mais interessante e escrever ali o seu texto de revisão narrativa, né? O que é bem diferente da revisão integrativa. Então, na revisão integrativa, você pode determinar métodos técnicas de análise dos dados. Então, se forem dados qualitativos, você pode colocar técnica de análise de Bardan, análise do discurso do sujeito coletivo, né? Você pode empregar análises estatísticas também, se forem o caso. Existem técnicas que podem ser empregadas, né, nesses resultados para você trazer para o leitor os seus dados a partir da pergunta que você definiu. Quanto a perspectivas de produções no meio acadêmico, gente, vocês podem fazer revisão integrativa para a monografia de vocês, para a dissertação de vocês e para a tese de doutorado ou trabalho de conclusão de residência. Antigamente, uma prática muito comum das pessoas fazerem revisão integrativa. Hoje não está tão comum, mas pode ser feita. E para fazer uma revisão integrativa para esses tipos de trabalho, né, de produções, principalmente para dissertação em tese, você deve realmente seguir uma metodologia bem rigorosa que valha o título, né, digamos assim, de doutor ou de mestre, né? Isso é muito observado na avaliação das bancas para essas formações. E claro, gente, a gente também pode desenvolver artigos científicos no formato de revisão integrativa para ser publicado em revista. Então, normalmente, quem aí está na dissertação, tá no mestrado, doutorado, vocês podem fazer no meio do caminho aí um artigo de revisão integrativa para determinar o tema de vocês melhor, né, para vocês terem uma publicação a mais por exigência do programa do orientador. Então, fazer uma revisão integrativa é uma opção bem viável, bem confortável no sentido de você só precisar ficar em casa e realmente desenvolver o trabalho na frente do computador. Você não precisar ir a campo ou ter a aprovação de comitê de ética em pesquisa, que são processos que requerem, querendo ou não, um bom tempo da gente. Então, é uma ótima alternativa. Já a revisão narrativa, gente, ela pode ser desenvolvida também no formato de monografia, no formato de trabalho de conclusão de residência. Há várias universidades que aceitam a revisão narrativa no formato de monografia. Agora, no formato de dissertações e tese é bem mais difícil, tá? Normalmente não é feito.
Eu particularmente nunca vi, porque a revisão narrativa ela vai compor a sua dissertação, ela vai compor a sua tese, assim como ela também pode compor a sua monografia, se você estiver desenvolvendo um outro tipo de estudo, e o seu trabalho de conclusão de residência. Então, se você for fazer uma pesquisa de campo, lá dentro do seu projeto de pesquisa vai ter o tópico de revisão de literatura, né? E esse tópico normalmente é a revisão narrativa que você vai estar desenvolvendo. Assim como na dissertação e na tese, a gente precisa escrever um referencial teórico, né? Ou uma revisão de literatura mesmo. E aí a gente pode estar empregando a revisão narrativa, como também para essas partes a gente pode estar empregando uma revisão integrativa na dissertação, na tese. E essa revisão integrativa pode ser publicada futuramente. A revisão narrativa pode ser publicada em revista, gente? Ela também pode ser publicada em revista, tá? Existem algumas revistas que aceitam ainda na revisão narrativa. Eu confesso para vocês que é um pouquinho mais difícil de achar, mas a gente consegue encontrar. Então, há revistas que aceitam essa publicação e você também pode desenvolvê-la. Então, vocês percebem, gente, que não tem, assim, quanto essas questões de produções acadêmicas, de publicações, quando fazer uma integrativa, quando fazer a narrativa, assim, no seu TCC, né, na sua dissertação, na sua tese, não há uma regra específica, né? Você vai escolher a revisão, o tipo de revisão, de acordo com a sua finalidade. Então, se você quer fazer uma pesquisa de campo e uma revisão narrativa, pode ser feito. Se você quer fazer a pesquisa de campo e uma integrativa, pode ser feito. Se quer fazer uma integrativa à parte só para publicar em revista, pode ser feito também. Quer pegar a sua narrativa que você usou na monografia e publicar ela em artigo científico, numa revista? Pode ser feito, sabe? Tudo isso é questão de planejamento mesmo e muita conversa com o orientador sobre o melhor caminho que vocês podem seguir, né, a partir das produções que vocês estão desenvolvendo. Então, eu acredito que trazer esse conhecimento para vocês é muito legal, porque isso, ó, pode virar uma chave na mente de vocês. Às vezes vocês nem sabem dessa possibilidade e ao ver um vídeo como esse, vocês podem sair no final desse ano com uma publicação no currículo de vocês. Olha só que maravilha. E é isso que eu quero, gente, a independência de vocês durante todos esses processos. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Coloca aqui no comentário o que vocês acharam, né? Se vocês gostaram desse vídeo ou não. Aproveita também, dá o joinha nesse vídeo, né? Pra ajudar no crescimento do canal. Também se inscreve e ativa o sininho para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, mais especificamente 2 vezes na semana. E muito obrigada por assistir. Até mais!